tá sendo gravado já, hein? Oi, Júlia. Tudo bom? Fala, Eduardo, querida. Fala, Vitão. Tamo junto. E aí, Gabi? Vamos que vamos. E aí, tiveram muitas dúvidas hoje? Vocês estão se acostumando ainda a mandarem dúvidas para o pessoal da Statera, né, para eles encaminharem para mim. Hoje já chegaram algumas dúvidas. Muito bom isso, muito bom. Mas com certeza vocês vão ter mais dúvidas do que as que mandaram para mim. Então a gente vai fazer. Fala, Rian, beleza? A gente vai fazer as questões que vocês me mandaram como prioridade. E depois que a gente terminar essas questões, aí a gente pode, aí eu abro para outras perguntas, para outras dúvidas, certo? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar o link da reunião, que aí eu vou entrar pelo meu celular para eu ver o chat enquanto eu estou escrevendo. A parada é essa. Certo, mano? Aqui, ó. Pá, beleza. Eu tô com um fone diferente hoje, vocês estão me ouvindo? Só para saber se o fone tá legal, se o fone tá direitinho, tá funcionando bem. Sim? Obrigado, Ana Luísa. Valeu. Bom, meu telefone vai ficar aqui, ó, mais precisamente no assento de onde eu estou. Maravilha. Rian, você pode mandar suas dúvidas para o pessoal aí da direção da Estateira. Normalmente é a Maria, mas a Maria está de férias, então quem está recebendo isso é a Larissa. E, ó, a Bianca falou a mesma coisa aqui. Obrigado, Bianca. Tá achando meio baixo o áudio? Gente, ó, a Maria Eduarda falou que tá bom, tá bom. Dani, vê se o seu volume aí tá no máximo. Dá uma olhadinha aí, porque as outras pessoas estão com volume bom. O meu aqui não tem nem como ajustar o volume para mais ou para menos, né? O meu microfone é direto. Deixa eu pegar aqui a nossa linha. Vamos abrindo aqui, já deixar no esquema. E tá. Ok, agora vamos lá. Vamos compartilhar logo a minha tela para a gente começar a brincadeira. Vamos lá. Tum, 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 tum. Pronto, agora eu estou olhando aqui, estou verificando que todo mundo está vendo a tela. Está todo mundo conseguindo ver a tela, me ver e me ouvir bem, pessoal? Vou até distanciar um pouquinho mais aqui, ó. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Isso. Agora eu acho que a galera está me vendo bem. Beleza. Então vou baixar aqui. Não, aqui, volta para cá. Aí aqui, tá. Aqui. Não. Vem aqui. Isso, chat. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que vocês pediram para mim foi logo a primeira, né? Que é uma questão da SpaceX. É uma questão que ela não é difícil, não. Mas ela envolve um conceito que, se a gente não tiver, eu acho que a gente não resolve, não, tá? Olha só uma coisa. Deixa eu pegar minha caneta aqui, tudo bem? Ó. Na figura a seguir, a BCD é um quadrado. Aí o que o Michel faz? O Michel já faz assim, ó, L, L e L. Aí o E é o ponto médio de BC. Então aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. O Michel já faz logo isso. A razão entre as áreas do quadrado ABCD, então a razão entre a área do ABCD e a área do triângulo AEF, que a gente ainda não viu isso, né? O triângulo AEF é esse aqui, ó. Vou botar tracejadinho aqui, ó, do A até o F, e do A até o E eu vou botar uma linha cheia, tá aqui, ó. O F é o ponto médio de DE. Então esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Tudo bem até aí? Tudo jóia? Fala comigo aí no chat se esse desenho aí ficou tranquilo para todo mundo. Botei as letrinhas onde tem que botar, liguei os pontinhos que tinham que ligar. Então vamos lá. Fala uma coisa para mim. Dá uma visualizada aí na sua tela. O triângulo AED. Olha para esse triângulo aí. Vou te dar 5 segundos para você olhar para ele. Olhou, né? Agora me diz o seguinte. O que a linha AF é desse triângulo? O que essa linha representa dentro desse triângulo AED? É a altura? Não é a altura não, pessoal. A gente só pode afirmar que é a altura se eu tiver 90 graus ali. Tá legal? Mas eu posso com certeza dizer que é a mediana. Por que é a mediana? Porque ela liga um vértice ao ponto médio. O conceito disso é mediana. A mediana só vai coincidir com a bissetriz e com a altura se o AED fosse isósceles. E para ele ser isósceles, vou mudar até de cor aqui para não confundir. Para ele ser isósceles, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, tinha que ser igual a esse cara aqui, ó. Aí sim, a linha AF seria tanto mediana quanto bissetriz quanto altura. Mas esses lados não são iguais, né? Então esse cara aqui é diferente desse. Então eu não posso dizer mais nada além da linha AF, a não ser que ela é uma mediana, porque ela está ligando no ponto médio. Tudo bem? Então AF é mediana. Aí tem uma OBS que você vai anotar aí no seu caderno agora. Vamos lá, eu vou ditar, ok? Não vou escrever não, eu vou ditar. Então presta atenção e copia. A mediana em qualquer triângulo, a mediana, vírgula, em qualquer triângulo, vírgula, divide em duas áreas iguais. A mediana em qualquer triângulo o divide em duas áreas iguais. A mediana em qualquer triângulo o divide em duas áreas iguais. Então, se eu chamar isso daqui de A, de área,
Esse cara aqui também é A de área. Tá vendo? Ó? Até aí, tudo beleza? Show de bola? Me diz aí se vocês entenderam a observação e o que eu acabei de escrever lá na figura. Show? Muito bom. Pessoal, essa área de cima aqui é fácil pra gente, né? É L ao quadrado. Agora, essa área do A, E, F, é essa área que eu vou pintar aqui, ó. Prestem bem atenção. Eu não tenho essa área. Aí o que eu vou fazer? Olha a minha estratégia, eu vou botar até de preto essa estratégia. Eu vou pegar a área do quadradão e vou tirar esses dois triângulos que estão de preto aqui, ó. Vou tirar esse triângulo e vou tirar esse triângulo. Eles dois são iguais. Vocês conseguem perceber que são dois triângulos iguais? São dois triângulos retângulos de mesmos lados. Então eu vou pegar duas vezes, porque são dois triângulos iguais. Base vezes altura sobre 2. Beleza. Esse 2 aqui vai embora com esse 2 aqui. Aí ficou L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Show. Se eu diminuir isso daqui, vai ficar L ao quadrado sobre 2. Pessoal, entendam uma coisa. O que é essa área em preto aqui? Essa área que está em preto, quando eu peguei o quadrado e tirei aqueles dois triângulos pretinhos, vê se eu não achei agora a área do triângulo ADE. Vê se você entende. Eu estou esperando essa resposta no chat. Vê se você entende que a área que eu achei é a área do triângulo ADE. Todo mundo visualizou isso? Obrigado, Fernando, pela ajuda aí da galera. Show, pessoal. A área do AEF agora é crucial, hein? Essa área aqui, todo mundo entende que ela é a metade da área do ADE? Sim ou não? Muito bom, muito bom. E qual é, então, a metade da área do ADE? É só multiplicar por meio, ou dividir por 2, né? Vai ficar L ao quadrado sobre 4. Essa é a área do triângulo AFE, ou AEF, né? Tanto faz. Certo? Aí aqui, ó, ele quer a razão entre as áreas do quadrado, que é L ao quadrado, e L ao quadrado sobre 4. Divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse L ao quadrado vai embora com esse L ao quadrado, e vai sobrar 4, para a gente marcar lá na letra D, né? Questão difícil essa, é difícil. E se você não soubesse esse conceito da mediana, sinceramente eu não sei como você faria, não. Porque, não sei, você teria que calcular uma série de coisas aí, não sei, sinceramente. Mas deu para entender? Todo mundo foi? Dificinho, né? Geometria, você sai juntando os conceitos, quando vê você precisa de um monte de conceito que você viu antes para resolver a questão que você está querendo resolver agora. Então, vamos lá. Terceira questão. Cara, essa terceira questão é mais barata. AD não é menor que AD? Deixa eu ver. AD não é menor que ED? AD é maior que AD, né? Não, perdão. AD é menor do que ED. É, menor, sim, tá certo, Victor. Mas por que você está perguntando isso? Então a área das metades não tem que ser diferente? Não entendi. Se é metade, tem que ser igual. Olha só, o AD é diferente do DE, tá? O AD é menor do que o DE, tudo bem. Só que o que define a gente falar que essas duas áreas aí são iguais, né? Essas duas vermelhinhas aqui, né? Deixa eu trocar a cor ali, perdão. Tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. O que define essas áreas aqui de vermelhinho serem iguais é o fato da linha que liga o A até o F, essa linha aqui do meio, ó. É o fato dessa linha ser mediana. Entendeu? Ela é uma mediana, referente ao lado DE. Quer dizer que a linha não dividiria na metade. Não, tá escrito aqui, ó. F é o ponto médio. Eu não me baseei na visão, não. Eu me baseei no que tá escrito. Mesmo porque, se a gente se baseasse na visão, eu ia dizer que o AF era uma altura, né? E ali bem parece um 90 graus, né? Sacou, Victor? Para ser igual a AD, teria que ser igual a AE. Não necessariamente. Vou te dar um exemplo aqui, Victor, olha só, de um triângulo bem escroto, ó. Vamos botar um triângulo mais escroto ainda, um triângulo assim, ó. Um triângulo escrotão. Se eu falo para você que esse cara é ponto médio, e eu ligo esse cara com essa área aqui com certeza é igual a essa, independente do triângulo ser equilátero, retângulo, escaleno, todos os lados iguais, todos os lados diferentes, não importa. Se você traçar uma mediana, os dois triângulos que se formam dentro dele têm áreas iguais. Saca? Eu entendi o que você falou. Na verdade, ô Victor, é um teorema, né? São aquelas coisas que na matemática a gente prova no triângulo equilátero, que isso funciona, né? Só que aí a gente tem que sair do triângulo equilátero para provar em outros triângulos, para dizer que serve para qualquer triângulo. Aí a gente tem que usar vários artifícios matemáticos aí. É de onde vem os outros teoremas que a gente usa, né? Teorema de Pitágoras, aquele outro teorema seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, lembra dele? Lembra dele? Então, todos esses foram testados em todos os triângulos e funcionaram em todos os triângulos. Então é por isso que eu mandei vocês anotarem, porque esse teorema aí da mediana é super importante. Tá joia? Mas, Vitor, obrigado pela sua pergunta, tá? Pode perguntar mesmo, porque se tivesse algum embasamento correto aí, a gente daria um jeitinho. Eu posso esquecer de alguma coisa, eu sou um ser humano, e você estaria me ajudando muito, tá certo?
e tomara que a gente tenha conseguido tirar essa sua dúvida. Vamos em frente, querido. Vamos nós. Considere um triângulo equilátero cujo lado tem medida igual a raiz de 3 mais x sobre 2. Então, o lado é raiz de 3 mais x sobre 2. Beleza. Se a área do triângulo... Parei. A área do triângulo equilátero... Eu posso usar a base vezes a altura sobre 2 se eu quiser, mas existe uma área que a gente usa específica para triângulo equilátero, né? Que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Esse L tá aqui, ó. Raiz de 3 mais x sobre 2. Esse é o L. Raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Aí ele fala, se essa área do triângulo equilátero tem medida igual a raiz de 3 sobre 16, então é correto afirmar que x é igual a... Vamos lá, vamos no x. Vem cá comigo. Eu quero saber se todo mundo entende se eu simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Fala no chat aí, se tá todo mundo comigo, ou se gera alguma dúvida nisso. Tranquilo? De boa, maravilha. Quem tá na dúvida, se liga. Aquele raiz de 3 da esquerda, ele tá multiplicando aqui, ó. Então, se eu passasse pro lado de lá, ele passaria dividindo, ele ficaria aqui embaixo, junto do 16. Aí eu cortaria, então eu vou cortar logo. Esse 4 com esse 16, eu vou simplificar e vai dar 4, pelo mesmo motivo que eu tinha feito lá, né? Aí vem cá comigo. Raiz de 3 mais x ao quadrado é uma fração que está ao quadrado. Uma fração ao quadrado, você eleva tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, né? 2 ao quadrado dá 4. E do outro lado, sobrou isso aqui pra gente. Esse 4 com esse 4 daqui, ó, esse 4 daqui, é esse 4 daqui. Esse 4 daqui é esse 2 que ficou ao quadrado, tudo bem? Aí eu vou simplificar esse 4 com esse, e olha o que sobrou para mim. Raiz de 3 mais x ao quadrado é igual a 1. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, e eu não vou escrever até todo mundo me responder no chat. Vamos lá. Se por um acaso eu quiser passar esse quadrado para o lado direito, ele vai passar. E qual é o resultado que vai ficar no lado direito? Fala vocês para mim aí. Estou esperando vocês falarem para mim no chat. Se eu passar aquele quadrado para o lado direito, vai ficar... Tá, mas eu quero saber o número. Qual é o número que vai ficar? Eu sei que ele vai passar como raiz, mas qual é o número que vai ficar do outro lado? Opa, tem uma galera aí, ó. Muito bom. Pessoal, toda vez que a gente passa um quadrado para o lado de lá, eu entendo que você entende que vira uma raiz. Só a gente tem que entender o seguinte. Toda vez que você está resolvendo uma equação e passa o 2 para o lado de lá, ele vira mais ou menos a raiz do número que está lá. Se é mais ou menos um número, então vai ficar raiz de 3 mais x pode ser 1, ou pode ser a menos 1, né? Então vou botar aqui, ó, igual a menos 1 e igual a 1. Se eu passar esse raiz de 3 para o lado de lá, o x vai ser menos 1 menos raiz de 3. Essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é 1 menos raiz de 3. Show de bola. Maravilha. Tanto que você vê aqui, ó, na letra D, olha só. Os dois, né? Excelente. Aí aqui na letra B só tem um deles. Aí aqui na letra C só tem um deles. E na letra D está dizendo que tem os dois. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Com qualquer número, Bianca, com qualquer número. Gente, me lembra uma coisa. Quando eu acabar essa questão, eu preciso falar de um OBS, tá? Me lembra, mas eu não vou falar agora não, só quando acabar a questão. Tamo junto, Bianca. Agora vamos lá. Qual das respostas é a correta? B, C ou D? O que vocês acham? A Gabi já meteu ali, ó. A primeira não convém. Por que a primeira não convém? A Gabi mandou a C. Explica pra nós, Gabi, por que a primeira não convém? Adoro essas nerds. O que é negativo? Mas por que o negativo não convém? Negativo é um número normal. Por que o negativo, no nosso caso, não convém? A Bianca perguntou por que a área, o x que a gente está calculando, não é uma medida de área, não, Bianca. Gabi, porque é uma medida de área? Não, o x não é uma medida de área. Mas eu entendi o que vocês estão falando, tá? O x, ele está envolvido na medida do lado do triângulo. Olha como é o lado do triângulo, presta bem atenção. Porque o x, por exemplo, poderia ser menos 1, e não teria problema nenhum em ser negativo, tá certo? Mas olha para o lado do triângulo. Esse lado aqui, ó, essa fração, ela tem que ser positiva, isso é fato. Para ela ser positiva, o x, esse x aqui, ó, ele vai fazer conta com raiz de 3, não vai? Então ele tem que ser menor que o raiz de 3. Porque se ele for maior que o raiz de 3, aliás, perdão, o x ele pode ser até negativo, mas ele tem que ser menor que o raiz de 3. Olha para esse x aqui, ó. O resultado desse x é negativo. Olha para esse x aqui, o resultado desse x também é negativo. Porém, qual é a aproximação para o raiz de 3, lembra? 1,7, né, mais ou menos. Então esse cara dá mais ou menos menos 2,7. E esse cara aqui, ó, aliás, menos 2,7. E esse cara aqui dá mais ou menos menos 0,7, né? Dá mais ou menos isso. E, pessoal, olha aqui, ó. Se eu pegar o raiz de 3 e diminuir do... Vamos até colocar o x normal ali, né? Menos 1 menos raiz de 3 e botar sobre 2. E se eu substituir o outro valor de x que eu achei, né? 1 menos raiz de 3. Vamos ver qual dos dois vai dar ruim? Aqui, ó. Esse primeiro vai ficar raiz de 3 mais 1
mais raiz de 3. Esse aqui vai dar bom, ó. Esse aqui show de bola. Agora o de baixo vai ficar raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3. Não, estou fazendo alguma coisa errada, peraí. É 1 menos raiz de 3. 1 menos raiz de 3 e menos 1 menos raiz de 3. Aqui é mais, desculpa. Aqui é mais, ó. Peraí. Eu só toquei o sinal ali. Deixa eu fazer essas contas aqui de novo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui vai ficar menos 1 menos raiz de 3. Esse cara vai ficar mais 1 menos raiz de 3. Aqui o raiz de 3 vai embora, só vai sobrar o mais 1. Aqui o raiz de 3 vai embora, vai sobrar menos 1, tá vendo? Ó? Aqui tá me dizendo que o lado do triângulo vai ser negativo e aqui o lado do triângulo vai ser positivo. Então esse primeiro valor aqui, ó, apesar dos dois serem negativos, ele vai me deixar um lado negativo, então ele não convém, ele não serve. Então a letra C é o correto. Deu para entender isso? Nós achamos dois valores, substituímos os dois valores no lado do triângulo, um deles deixou o lado negativo e o outro deixou o lado positivo, certo? Então não é simplesmente pelo fato do x ser negativo ou positivo. Tudo bem? De boa? Muito bom. Agora, eu lembrei, né? Eu pedi para vocês me lembrarem, mas eu não esqueci não. Essa OBS aqui, uma outra OBS. Vamos lá. Eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou abrir uma outra página, que eu quero falar sobre essa OBS em uma página em branco. Aí só um instantinho. Vou voltar para vocês, deixa eu compartilhar de novo. Aliás, eu nem precisava, né? Era só continuar, estava certo. Show. Estão vendo aí minha página em branco? Beleza. Vamos lá. Então, outro OBS de hoje. Nós tivemos numa situação ali que estávamos assim, né? O quadrado era igual a 1. E a gente viu que esse quadrado, ele passava para o lado de lá como mais ou menos raiz de 1. Aí tinha esse mais ou menos aqui, né? Beleza. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Nesse caso aqui, ó, é uma equação. E uma equação, existe um contexto por trás dela, né? Que contexto é esse? Essa equação aqui, esse x, ele representa alguma coisa. Esse x, ele faz parte do lado de um triângulo, da área de alguma coisa. Existe um contexto. Quando eu pergunto para você, presta muita atenção. Outro exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, Tony, eu poderia resolver o quadrado, mas daria mais trabalho. Vai dar a mesma coisa. Tá legal? Foi até bom você falar nisso. Olha o que a Tony falou, gente. Se eu desenvolvesse esse produto notável aqui, eu ia cair numa equação do segundo grau que me daria quantas respostas? Duas respostas. Então, ó, mais um motivo para você lembrar que quando você passa o quadrado para o lado de lá, você tem que considerar o mais ou menos. Obrigado, Tony. Ia dar o mesmo resultado, tá, Tony? Agora, vamos lá. Um outro exemplo aqui. Ó. Esse menos 9, se eu desenvolver essa equação, ele vai para lá e vai virar 9, e o x vai para lá, vai virar mais ou menos a raiz de 9, e aqui a gente vai ter duas respostas, mais ou menos 3. Todo mundo comigo? Fala comigo se esse exemplo do x ao quadrado menos 9, todo mundo veio comigo. Quero saber. Vamos lá. Pode, Tuane, pode sim. Desde que você, Tuane, obedeça ao mais ou menos, tá certo? Pode sim. Tamo junto. Porque tem que ser mais ou menos. Posso repetir sim, Tuane. Porque olha só. Vamos lá. Por que tem que ser o mais ou menos? Vamos pensar nessa linha da equação, Tuane. Se eu colocar 3 ao quadrado é igual a 9, tá certo, não tá? Se eu colocar menos 3 ao quadrado é igual a 9, também tá certo, não tá, Tuane? Então, por isso, é que quando eu estou desenvolvendo uma equação, eu tenho que colocar o mais ou menos, porque na equação, tanto o 3 quanto o menos 3 servem para ser igual a 9, sacou? Muito bom, muito bom, muito bom. Aí vem a pergunta de milhões. Vamos lá, galera. Quanto é a raiz de 9? Fala para mim. É 3 ou é mais ou menos 3? Não fique com vergonha em ter dúvida, ok? Não fique com vergonha em ter dúvida. Isso não seria uma observação se eu não achasse que isso é uma dúvida comum entre os alunos e eu quero, a partir de hoje, que vocês não tenham mais essa dúvida. Eu vou dar tempo que eu quero mais pessoas me respondendo no chat. Vamos lá. A gente tem quase 100 pessoas na sala. Bota o dedinho no teclado aí. Eu quero saber a sua opinião. É 3 ou é mais ou menos 3? Então, muita gente acha isso, né, cara? E tá todo mundo errado, menos o Rian. Raiz de 9 é 3, pessoal. Sabe por que raiz de 9 é 3? Porque aqui está sem contexto. Vamos lá. Quanto é raiz de 4? 2. Quanto é raiz de 25? 5. Quanto é raiz de 100? 10. Mas, se eu tiver x ao quadrado menos 100, ou x ao quadrado é igual a 100, o x é mais ou menos 10. Por quê? Porque no contexto da equação, existe alguém ao quadrado antes, tá vendo? Aqui não. Aqui é a minha conta final. Repara, quando você sai desse x ao quadrado aqui, ó, manda o quadrado pro lado de lá, ele vira mais ou menos a raiz de 100. Esse cara aqui, ó, dá 10.
o mais ou menos, ele veio da equação, tá certo? Então não tenho mais essa dúvida, ok? Quando o professor de física perguntar alguma coisa, galera, quanto é aí a raiz de 121? Aí tu fala 11. Aí se o professor de física falar assim, não, é mais ou menos 11. Aí você responde, professor, raiz de 121 é 11. Se o senhor estiver perguntando dentro da equação ali, x ao quadrado é igual a 121, aí sim a resposta é mais ou menos 11. Conseguiram entender a diferença? Principalmente todo mundo que estava na dúvida aí do mais ou menos 3? Tudo bem? Muito bom, galera. Obrigado aí. Vamos continuar com a nossa brincadeira. Essa questão é sensacional, sensacional demais. Vamos lá. A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a AC. Se AB é igual a AC, eu tenho um triângulo isósceles. Aí o cara já vai cheio de tesão, bota lá que o ângulo das bases são iguais e tudo. Não tem necessidade, nesse caso. Muita calma nessa hora. AD é uma altura de comprimento H. Vamos lá, galera. Se ele falou que AD é a altura, eu posso garantir que aqui tem um ângulo de 90 graus. Se você, por um acaso, tem a sua apostila impressa em mãos, pega a caneta ou lápis e bota esse quadradinho vermelhinho aqui no pé da altura, lá no ponto D. Ele quer a área do triângulo ABC. Muito bom. Vem aqui comigo para uma observaçãozinha. Olha só. Esse aqui é um triângulo XYZ, só para não falar que é ABC também, né? Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui uma linha de cor verde. Essa aqui é a altura que eu vou chamar de H1. Então, a verde é H1, beleza. Aí agora eu vou pegar o azul e vou traçar a altura relativa a outra base, que eu vou chamar de H2, beleza. Aí eu vou pegar uma outra cor, e vou traçar aqui, ó, de cor roxinha, ou lilás, sei lá, se você preferir, a outra altura. Pessoas, agora vamos de preto. Se eu fizer XY como sendo a minha base, eu tenho que fazer vezes a altura sobre 2 para calcular a área. Só que a altura que eu vou usar é a altura referente à base XY, que é a altura H2. Se eu quiser fazer YZ como base, eu vou multiplicar pela altura H1 e vou dividir por 2. Se eu quiser fazer XZ como base, eu vou multiplicar pela altura 3 e vou dividir por 2. Então, um mesmo triângulo, eu posso usar base vezes altura sobre 2 de 3 formas diferentes. Por quê? Porque o triângulo tem 3 alturas e 3 bases. Cada base tem a sua altura. Todo mundo entendeu o que eu falei? Beleza. Ele pediu a área do triângulo ABC. Visualmente, nós somos induzidos a dizer que o AC é a base. Mas no nosso caso, o AC não vai ser a base. Por quê? Porque a altura que a gente tem é a altura referente ao lado BC. Então, eu, nesse caso, vou fazer BC vezes H sobre 2. Eu preciso disso. Então, eu preciso calcular o lado BC. Até aí, tá todo mundo comigo? Todo mundo entendeu por que eu vou usar o lado BC como base? Beleza, pessoal? Eu preciso que todo mundo preste atenção, tá? Agora eu vou fazer uma outra OBS aqui, caraca. Hoje é a aula das OBS. Hoje eu tô empolgado com as OBS. Eu acho que na aula passada eu falei sobre ele. Mas como eu te disse que ele era deveras importante, eu vou falar sobre ele de novo. E quando toda aula eu falo sobre ele, você vai acabar aprendendo sobre ele. Lembra desse triângulo de 30, 60 e 90? Eu falei na aula passada. Aí eu falei que oposto a 90 você tinha um valor. Oposto a 30 é a metade da hipotenusa. E oposto a 60 você pega essa metade e junta aí de 3. Todo mundo comigo nisso daqui? Falem comigo aí, galera. Maravilha. Agora, olha para a nossa figura e acha o triângulo ABD. Olha para o triângulo ABD. Ele é um triângulo retângulo, sim ou não? Sim, é um triângulo retângulo. A altura H, que ele chamou lá de Hzinho, é ou não é o cateto que está oposto ao 30? Se ele é o cara que está oposto ao 30 é a metade da hipotenusa. Então a hipotenusa só pode ser 2H. Todo mundo entendeu o 2H? Eu estou olhando nessa direção porque o meu celular está aqui, tá? Aí eu quero olhar vocês. Tamires, vem comigo. Tamires, olha só. Vou botar uma cor preta aqui para você vir comigo, ó. Olha para esse triângulo aqui, Tamires. O triângulo da nossa observação. Tá olhando para ele? Vamos lá. Vem comigo, Tamires. Qual é o macete do 30, 60 e 90? Oposto a 90, um valor. Oposto a 30 é a metade. Agora olha para o nosso triângulo da esquerda, lá da figura do enunciado, Tamires. Olha só. O que eu tenho? Eu tenho o cara que está oposto ao 30, não é verdade? E o que a gente acabou de falar no macete, que o oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Se o oposto a 30, que é o H, é a metade da hipotenusa, o H é metade de quem? O H é metade de 2H. Aí eu descobri que a minha hipotenusa é 2H. Foi, Tamiris? Muito bom. Aí eu peço para todo mundo vir comigo no enunciado. O que isso aqui quer dizer? Que o cara é isósceles, né? Então, se eu acabei de achar que o AB é 2H, quanto vale o BC? 2H também. Tá no enunciado, pô. Aí agora a gente pode calcular, porque a gente já sabe que o BC é 2H, né? Aí, base vezes altura sobre 2. A área é H ao quadrado. Muito detalhezinho, né, pessoal? Caraca. Mas vamos lá, é Unicamp, né? Fala comigo, Tony, fala comigo. Pessoal, vocês ficaram calados, vocês entenderam? Dúvida, pode perguntar. Então, foi o que a gente falou no início, Tony. A massa não.
É que eu tô lendo o que a Andressa acabou de escrever, aí me confundi todo. O que é uma pessoa que tem TDAH, né? Aí passa uma mosca, aí eu vou fazer um zumbido da mosca. Desculpa, Tony, quem tem TDAH sou eu, tá? Tony, se liga. A minha base poderia ser a C. Só que se a minha base fosse a C, Tony, eu vou escrever aqui e depois eu vou apagar, tá? Então olha pra figura. Se a minha base fosse a C, a minha altura teria que sair daqui do B e ir até lá embaixo, ó, fazendo 90 graus. E eu não tenho essa altura roxinha. Não tenho. A única altura que o problema me deu foi uma altura que sai do vértice A e vai até o vértice D. Se essa daqui é a altura, a minha base tem que ser onde a altura cai. Tá vendo? Se a altura caiu sobre o lado BC, a minha base tem que ser o lado BC. Sacou? Show de bola, Tony. Show de bola. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Cara, essa eu acho que foi a questão mais difícil que eu fiz. Foi a questão mais difícil que eu fiz por aí. Ah, qual foi o resultado? O resultado tá aqui, ó, no coraçãozinho. H ao quadrado, letra A de amor. Beleza. No triângulo ABC isósceles, e o AB igual a 5 igual a 4. Eu já vou botar lá 4 aqui. 4 aqui, muito bom. E o triângulo DBC isósceles com ladinho igual a 2. Então aqui é 2. Aqui é 2. Aí ele falou que beta é a medida do ângulo interno DBC. Estamos vendo, né? Que é esse carinha pequenininho aqui, ó. Beleza. E sabendo-se que o seno de beta é igual a raiz de 6 sobre 4, ele quer a área do quadrilátero ABCD. ABCD é um quadrilátero feião, tu tá vendo, cara? Putz, é um quadrilátero horrível. Mas o que a gente consegue saber daí, né? Eu posso tentar calcular a área do triângulo grandão, que é o triângulo ABC, diminuir da área do triângulo BCD, e o que vai sobrar é a área do quadrilátero. Tá todo mundo comigo nessa minha ideia aí? Todo mundo acha que vai funcionar? Pegar o triângulo grandão e diminuir do triângulo pequeno? Vai, né? Então vamos lá. Ah, prof, moleza, moleza, porcaria nenhuma. Olha aqui, ó. Se eu traçar uma altura aqui, que eu vou chamar por não, essa altura aqui, ó, certo? Vou chamar de Hzinho. O que é seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto. Assim eu já vou achar o Hzinho, não é? Então vem cá. Quem é o H? Simplificando 2 com 4, o H é a raiz de 6 sobre 2. Tudo bem? Esse aqui é o H. Maravilha, prof. Achamos o H. E daí? E daí que agora nós temos um triângulo aqui, ó. Ó. Tá aqui, beleza. Aqui é 2. Aqui é a raiz de 6 sobre 2. A gente pode achar esse cara através do teorema de Pitágoras. Lembrando que num triângulo isósceles, esse pedaço é igual a esse pedaço também, não é? Então, se por Pitágoras eu achar um deles, a minha base BC é só multiplicar por 2. Então, vamos lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui. Aqui, então, vai ficar 4. Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, se eu passar para lá, ficar negativo, né? Vai dar 6 quartos. É igual a esse cara aqui ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 sobre 4. Tá? Na hora que você passa esse quadrado para o lado de lá, olha só o que eu falei para vocês sobre o contexto. O certo seria a gente botar aqui o mais ou menos. Só que o contexto diz pra gente que esse cara é o lado de um triângulo. Então, o lado do triângulo não pode ser negativo. Então, você pode botar o mais ou menos, só que você sabe que o menos não serve para você nesse caso, tá bom? Aqui vai ficar a raiz de 10, que eu não conheço, e a raiz de 4 eu conheço, dá 2. Então, esse pedacinho aqui é a raiz de 10 sobre 2. Aqui também. Então, tudo isso é raiz de 10. Até aqui tá todo mundo comigo? Falta ainda um pedaço da questão, considerável. Todo mundo comigo? Beleza. Beleza. Show de bola. Agora, para a segunda etapa da questão, eu vou mudar de cor. Eu não vou desenhar lá na figura original, porque vai ficar muito poluído, mas eu vou desenhar aqui do lado. O que eu estou fazendo é traçar a altura do ponto A até encontrar a base lá embaixo, ó, nesse ponto H aqui, ó, até encontrar o ponto H. E vou fechar aqui um triângulo no ponto B. O enunciado me falou que isso aqui é 4, a altura faz 90 graus. Esse cara eu acabei de calcular, raiz de 10 sobre 2. Quem é esse cara aqui? Esse cara eu vou chamar de Hzão. Aí eu vou fazer Pitágoras aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui vai ficar raiz de 10 sobre 2 ao quadrado. Esse raiz de 10 sobre 2 vai ficar 10 quartos. E se eu passar para o lado de lá, vai passar diminuindo, né? Então tá, beleza. Aqui vai ficar 54 sobre 4. Mais uma vez, o quadrado do H, né? Vai passar para lá em forma de raiz. Então o H vai ser raiz de 54 sobre 2. Só que raiz de 54, eu posso colocar... 54 é 9 vezes 6, não é? Então é 3 raiz de 6, se você racionalizar. E isso aqui é a altura do triângulo grandão. Certo? Isso aqui é a altura do triângulo pequenininho. A base do triângulo pequeno e a base do triângulo grande é a mesma. Agora a gente vai para a nossa estratégia, certo? Vou fazer a nossa estratégia aqui embaixo, ó. A área do triângulo grande, base, vezes a altura do triângulo grande, sobre 2, menos a área do triângulo pequeno, que tem base, vezes altura, sobre 2. Certo? Vamos lá, pessoal.
resolvendo essa parte aqui de cima, ó, vai ficar 3 raiz de 60 sobre 4. Por que sobre 4? Porque esse 2 vai multiplicar com esse 2, né? Mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Outra coisa importante, quando você multiplica raiz de 10 por raiz de 6, eu posso multiplicar os números de dentro, porque ambas as raízes são quadradas. Se fosse uma raiz quadrada e uma cúbica, eu não poderia fazer essa conta, certo? A Tuane perguntou, raiz de 10 é a soma? Raiz de 10 é a soma de raiz de 10 sobre 2 mais raiz de 10 sobre 2. Isso aí. A Tamires explicou aí para você. Então, aqui, ó, vamos lá. Raiz de 10 sobre 2 mais raiz de 10 sobre 2. E fica 2 raiz de 10 sobre 2. Aí você simplifica o 2 com 2, sobra só o raiz de 10. Certo, Tony? Ou faz igual a Tamires. Quando você soma dois caras iguais, é a mesma coisa que você multiplicar ele por 2. Tá joia? Beleza, Tony? Continuando aqui, tá? A Tony vai fazer, beleza. Podia fazer a área pelo perímetro? Podia. Tu lembra dessa fórmula? Caraca, tu é sinistro mesmo, hein? Só um instantinho, gente. Tá bom. É? Tá legal. Quando acabar aqui eu tiro. Tá bom. Obrigado. Então, o MMC é 4. Na verdade, Tony, você não precisa fazer o MMC porque os dois denominadores são iguais. Quando você soma dois denominadores iguais, é só você colocar, é só você mexer com os numeradores, tá certo? Então, Rian, podia fazer sim, tá? Era só você lembrar daquela fórmula do semi. Na verdade, não é o perímetro, é o semiperímetro, né? Mas pode sim, tamo junto. Vamos lá, pessoal. Aí do lado de cá, a gente tem raiz de 60 sobre 4. 3 raiz de 60 sobre 4 menos raiz de 60 sobre 4 vai dar 2 raiz de 60 sobre 4. Esse 2 simplifica com 4, aí vai dar raiz de 60. Peraí que o meu 60 ficou horrível, só um minuto. 60 sobre 2. Quem é o raiz de 60? É 4 vezes 15 lá dentro da raiz, né? O 4 dentro da raiz é muito bom, porque ele sai da raiz. Porque tem raiz de 4, né? Raiz de 4 é 2. Aí você simplifica o 2 com 2, virou raiz de 15 apenas, e tá lá na letra E. Caraca, irmão, foi a questão que eu achei de visualização assim mais difícil, é essa 5 aí. De todas as que vocês pediram. Isso, Gabriela, é fórmula de Heron, exatamente. Volta sim, Bianca. Vamos lá, nessa linha aqui, né? Só confirma para mim se é essa linha. Isso. Bianca, vou pegar uma outra cor e vou fazer com você aqui, ó. Depois eu apago, tá certo? Só para não poluir o slide. Eu vou fazer aqui de roxinho, só eu e você. Vamos lá. O que eu acho que você tá com dúvida? Como é que eu cheguei ao 3 raiz de 60 sobre 4? É isso que você tá com dúvida? Só me explica para eu saber. Não? Você quer saber como é que eu cheguei no 2 raiz de 60 sobre 4? Beleza, essa é a pergunta mais fácil ainda. Olha só. 3 raiz de 60 sobre 4 menos raiz de 60 sobre 4. Vamos lá. Bianca, se eu perguntar para você assim, quem é que está na frente do x aqui? Quem é o coeficiente do x aqui na esquerda? Você vai me responder que é o 2. Muito bom. Agora, se eu perguntar assim, Bianca, quem é o coeficiente do x aqui, nessa situação? O que você me responde? Muito bom. Então agora vamos esquecer isso aqui que eu fiz com você na esquerda e vamos lá para o roxinho que eu estava fazendo com você diretamente na sua dúvida. Aqui o coeficiente do raiz de 60 sobre 4 é o 3. Aqui o coeficiente é 1, joia? O que eu fiz foi considerar isso aqui em evidência. Se eu colocar o raiz de 60 sobre 4 em evidência, o que sobra dentro do parêntese? 3 menos 1. Sacou? Aí fica 2 raiz de 60 sobre 4. Isso aí. Show de bola. Beleza, Bianca? Show. Gente, tem mais gente perguntando coisa aí. Como eu estava ajudando a Bianca, agora deixa eu apagar aqui. A Bianca já entendeu. Eu vou ajudar mais. Quem quiser, ajuda aí. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Multiplica pelo inverso da segunda quando divide fração. Isso, Tony. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Gabriela, eu faço a mesma coisa que você, tá? Eu acho muito, muito mais fácil. Então, Tony, eu acabei de explicar como é que eu cheguei na penúltima. Ah, como é que eu chego na penúltima linha. Entendi. Vamos lá, vou te explicar aqui. Vamos lá. Vou botar a caneta aqui e vou te explicar. Vou fazer igual eu fiz com a Tony, ó. Aliás, com a Bianca, né? Você e a Tony. Se a gente tem aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 60, né? Só que aí aqui estava sobre 2 e tinha um outro sobre 2 aqui. Aí a gente vai manter a primeira, ó, 3 raiz de 60 sobre 2 e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse vezes esse dá 4 e esse vezes esse dá 3 raiz de 60. Beleza? Vou apagar lá então para não confundir a galera e a gente vai continuar. Vamos para a próxima. Muito bom. Essa 6 aí, ó. Essa 6 você não precisava fazer conta, né? Essa 6 diz o seguinte: ao triangularem um ataque, os 3 heróis Homem-Formiga, Menino Vespa e Garota Abelha criam um triângulo equilátero de energia conforme demonstrado a seguir. Tá bom. A energia gerada é inversamente proporcional à área do triângulo formado. Então vamos lá. Se a energia é inversamente proporcional, se eu multiplico por 2 lá, eu divido por 2. Se eu multiplico por 4 lá, eu divido por 4.
Isso é ser inversamente proporcional, tudo bem? Só que ele falou que é inversamente proporcional à área, e não ao lado. Guarda isso. Assim, ao diminuir pela metade a distância entre os heróis, então, olha só, ele diminuiu pela metade. Diminuiu pela metade é dividir por 2. Como é inversamente proporcional, o contrário é você multiplicar por 2. Até aqui, calma. Esse é o resultado que seria se a gente estivesse falando de. Aqui, ó, ele falou da distância entre os heróis. Distância entre os heróis são os lados do triângulo. Certo? Mas ele falou que é inversamente proporcional à área. Lado e área. O lado é uma grandeza linear. Aqui, ó. E a área é uma grandeza quadrática. Aqui, ó, quadrática. Se eu estou com um lado multiplicado por 2, uma grandeza quadrática vai multiplicar por 2 ao quadrado, certo? Então, se ele tivesse falado para a gente que a energia gerada é inversamente proporcional ao lado, a resposta seria essa aqui, ó, vezes 2. Mas como é que ele falou que é inversamente proporcional à área, aí a gente tem que fazer o vezes 2 ao quadrado, porque é área. Se fosse volume, seria ao cubo, certo? Então aqui vai ser vezes 4. E vezes 4 é a mesma coisa que quadruplicar. Aí a gente fica aí com a resposta na letra C, certo? Aí o pessoal já tá até escrevendo aí no chat, mas vocês estão muito nerd. Leva ao quadrado, essa parada mesmo. Foi, pessoal? Muito bom? Boa, excelente. Foi. A Andressa tá empolgada. Aí aqui na 7, ó. Um trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. Então eu vou chamar aqui dx, vou chamar aqui dx também. Os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Tá bom. Eu vou deixar essa informação só com os tracinhos por enquanto. Pelos pontos B, M, C e P são traçados segmentos de reta, determinando 5 ângulos internos ao trapézio conforme a figura. Tá legal, tudo bem. A razão entre BC e AD, ó, BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura. Parei. Se a área dos 5 triângulos é a mesma, primeiro, esse cara aqui é igual a esse, não é? Presta atenção no triângulo ABP. Prestou atenção? Esse lado aqui e esse são os mesmos desse triângulo lá do outro lado, tá percebendo? Do triângulo CDQ. Então eu tenho certeza absoluta que esse carinha aqui, que eu vou chamar de 3 tracinhos, tem essa medida 3 tracinhos também. Aí eu sei que esse triângulo daqui, ó, é igual a esse triângulo. E se todos os triângulos têm a mesma área, todos os triângulos da figura são iguais. Aí, agora, somente agora, eu posso afirmar que aqui embaixo também é x. Também é x. E também é x. Então, BC vale 2x e AD vale 3x. Simplificando x com x, a razão é BD, é 2/3. Foi? Fala comigo, Tony. Muito bom, Gabi. Só agora deu para perceber. Acha válido dar uma atenção extra a esse conteúdo para unir, ver qual esse conteúdo de polígono em suas áreas? Acho. Beleza. Então, Tuane, olha só. Na geometria, esse lance do é óbvio pode enganar um pouco a gente, tá? Por exemplo, a gente fica cheio de vontade de dizer que aquele BM lá que é x é igual ao AP e dizer também que ele é x, né? Só que você precisa que o enunciado fale alguma coisa que te garanta que eles são iguais. Quer ver uma coisa? Se eu desenhar esse triângulo aqui para você, Tuane, que ângulo é esse aqui? Fala para mim. Não é 45. E ele também não parece 45, não. Ele parece 90, na verdade. Então, você pode garantir para mim que ele é 90? O que está faltando ali para você garantir para mim que ele é 90? Tá faltando aquele símbolo que a gente sempre usa para o ângulo de 90, né? Tá faltando o quadradinho com um pontinho. Se não tiver o quadradinho, Plane, aquele ângulo pode ser de 89 graus. Muito parecido com 90. A gente não pode garantir. Outra coisa, se eu tiver um triângulo assim, ó, é muito visível que esse lado é igual a esse. Mas eu não posso garantir, a não ser que o enunciado me fale. Certo? O que o enunciado falou que me fez ter a certeza que eles são iguais? Vamos lá. Primeiro, cadê? Áreas iguais para os 5 triângulos. Isso já mexeu com a minha cabeça. Outra coisa, o trapézio é isósceles. Se o trapézio é isósceles, esse lado de cá é igual a esse lado de cá. Então, olhando para o triângulo ABP e olhando para o triângulo CDQ, olha lá para esses triângulos, tá vendo? Olha para os dois. Eu já tenho um dos lados iguais, certo? Ele falou aqui também, ó, que, cadê? Pelos pontos, não, cadê? Ó, os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Então, o lado AP é igual ao lado PQ, que é igual ao lado QD. Então, desses 2 triângulos, eu já tenho 2 lados iguais. Tá vendo? Já tenho 2 lados iguais. Aí aqui embaixo, quando ele falou que as áreas eram iguais, se eles têm 2 lados iguais e têm a mesma área, é porque o terceiro lado
também é igual. Aí, se esses dois triângulos aqui têm a mesma área, se esses dois triângulos são iguais, todos os 5 vão ser iguais. Foi isso que me fez ter essa certeza. Tá legal? Tuane, é muito mais rápido a gente ter dito direto que os 3 eram iguais. Nesse caso, a gente teve sorte deles serem iguais. Mas a gente não pode garantir sempre. De boa? Muito bom. Esse daqui, olha só. Quem teve dúvida nesse aqui, não necessariamente quem me mandou a dúvida, mas quem tentou fazer a 8 e teve dúvida, bota um testemunho aí no chat. Na humildade, bota aí, bota aí, bota aí. Isso. Beleza. Agora presta atenção no que eu falei. Todo mundo que falou eu aí está aqui desde o início da aula, certo? Beleza, porque desde o início da aula a gente só perde aluno. A gente começou a aula com 80, a gente está com 70. O pessoal não gosta muito da minha cara, não. Aí vamos lá. Vocês lembram que no início da aula eu falei sobre o teorema da mediana, não lembra? Lembra disso? Lembra disso? Então eu vou dar 2 minutos, nada mais do que isso, 2 minutos para você fazer essa questão 8 e me dizer que era uma questão bem fácil. 2 minutos, vai. Pensa no teorema da mediana que eu falei. Eu tô contando no meu relógio, 2 minutos, pode ir. A Gabi já fez, em segundos. É fácil, Gabi? Ah, fiz não? Faz aí então. O Vitor fez, a Isabelle fez. Dá um testemunho aí, Vitor e Isabelle. Com o teorema da mediana que eu falei para vocês, fica muito fácil, não fica? Caraca, pode crer. Foi o que o Vitor falou lá no início, quando eu falei do teorema. Então é bom a gente saber esse teorema, Vitor. É primordial a gente saber esse teorema. E, Vitor, talvez você esteja me conhecendo agora. Eu sou o cara que menos vai mandar você decorar as coisas. Tudo que eu puder fazer você não decorar, eu vou fazer, meu camarada. Primeira aula, irmão. É um prazer, seja bem-vindo. Então, passa a me conhecer como um professor que, se for muito, muito, muito necessário você decorar, eu vou dizer assim, cara, tem que decorar, mas eu vou dizer chorando, irmão. Porque para mim, a matemática, ela sempre tem que ter um jeitinho para você não decorar as coisas. E eu sempre vou te mostrar esse jeitinho. Mas esse teorema aí, irmão, é muito mão na roda, não tem jeito. Vamos lá, galera, olha aqui, ó. O triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB. Então, eu já quero que você olhe para o triângulo ABN. Olha para esse triângulo. A linha MN, vê se você não entende que ela é a mediana. Todo mundo consegue ver que a MN é a mediana do triângulo ABN? Todo mundo consegue ver isso? Muito bom, muito bom. N é o ponto médio do lado AC, beleza. Se N é o ponto médio do lado AC, eu quero que você olhe para o triângulo ABC e eu quero que você entenda e me diga se o BN não é a mediana do triângulo ABC. Todo mundo entende essa outra mediana também? Aí a questão ficou fácil. Porque ela fala assim, a área MBN é igual a T. Aí você fala assim, ué, professor, mas se MN é uma mediana, se aqui é T também. MN pode ser mediana do ABC? MN do ABC não, porque olha só, se eu pegar o ABC assim, ó, e traçar só isso daqui é o MN, ó. Vê se tem condições do MN ser a mediana. Tá vendo, Tony? Não tem, porque mediana, ela sai de vértice. Ela não é uma linha paralela, assim, tá vendo? Não, não pode. Mediana tem que sair de um vértice. Todo mundo comigo aqui de novo, ó. Então aqui é T, aqui só pode ser Tzinho também. E outra coisa, olhando para o triângulo ABC, à esquerda da mediana você tem 2T de área. À direita você tem que ter 2T também. Então no total de tudo você tem quanto? 4T. Essa é uma questão da Unicamp. Não é muito antiga, né? É uma questão de 2019. Vamos lá. Vamos apagar e vamos fazer tudo de novo. Vamos lá, sem pressa nenhuma. Você tem que sair daqui entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Em vermelho, todo mundo olha para o triângulo ABN. Olha para esse triângulo aqui, tá percebendo? Todo mundo concordou comigo ali em cima que essa linha MN era mediana, certo? Vamos lá, Isabela, vamos lá. Essa área cinza, todo mundo concorda que ela é igual a essa área branca que está aqui do AMN? Ó, a área do AMN. Todo mundo concorda que tem que ser igual à área do BMN? Porque eles são pedacinhos que estão sendo divididos pela mediana. Eu falei sobre isso no início da aula de hoje. Foi a observação que eu ditei. A mediana divide o triângulo em duas áreas iguais. Então, se o enunciado falou que aqui é T também. Foi a primeira OBS de hoje, beleza, Tamires? Tamires, fala para mim o seguinte: qual é a área do triângulo ABN? Olha para esse triângulo e me diz, qual é a área dele? Tô te esperando, Tamires. Beleza, 2T. Agora, Tamires, pensa comigo no triângulo ABC. Vamos lá, olha para o triângulo ABC. Olhou? Eu vou pegar ele de roxinho e vou botar aqui, ó, ABC.
Prestem atenção. ABC, tá aqui pelo lado de fora, para não estragar o vermelhinho. ABC. Esse triângulo ABC, você concorda comigo que a área do triângulo ABN é igual à área do triângulo BCN por causa da mediana? Concorda comigo? Beleza. Mas fala para mim qual é a área do ABN mesmo, hein? 2T, não é? Então a área do BCN tem que ser 2T também. E quem é o ABC? Não é a soma desses dois? Show, Tamires. É porque às vezes, Tamires, desenhando tudo no mesmo lugar, o desenho fica meio poluído, né? E a gente não consegue entender perfeitamente. Mas é isso aí, Tamires. Pergunta que eu vou sempre explicar. Tá certo? Fala, Tony, e aí? Foi? Beleza? Todo mundo conseguiu entender? O resto da galera foi? Muito bom, né? Show, maravilha. Essa questão, quando ela saiu, irmão, foi um pandemônio aqui no Rio de Janeiro. Essa é da Estadual do Rio de Janeiro. É, essa questão foi muito sinistra. Alguém teve dúvida nela? Ela mexe com área, mas ela mexe também com função, cara. Então, é bem. Tu fez por semelhança? Eu não fiz por semelhança, não, Gabi. Eu fiz por função. Será que a gente consegue resolver por função e todo mundo entender? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Vem comigo, prestem atenção. Considere o gráfico a seguir em que a área S é limitada pelos eixos coordenados pela reta R, que passa por A 0, 4, ou seja, isso aqui é 4, e B 2, 0. Então isso aqui é 2. Muito bom. Beleza. E, ó, a Bianca tá falando que a Maria Eduarda tá com a câmera ligada. Eu não tô conseguindo ver, mas desligou? Beleza, valeu, Bianca. Aí tá dizendo aqui a reta perpendicular ao eixo X, então isso aqui é 90. Aqui, como é um eixo coordenado, né? Aqui é 90 também. Beleza, vamos lá. Para que a área S seja a metade da área do triângulo ABC. Galera, se a área S é a metade do triângulo grandão, me diz que você entende que aqui também é a área S. Diz aí no chat se você entende que a área desse triângulo pequenininho também é S. Show? Maravilha. Aí a questão fica razoavelmente fácil. Olha só. Você está vendo essa reta R aqui? Uma reta, ela é dada por essa equação aqui. Você lembra disso? AX mais B. Como é um assunto inicial de funções, né, função do primeiro grau, eu vou mexer nesse assunto aqui. Vamos lá. Não sou professor de vocês de Mate 1, mas eu vou dar uma ajudinha aqui ao professor de Mate 1. Numa função afim, em qualquer função, quando você coloca a coordenada x igual a 0, significa que você não tem deslocamento no eixo x, certo? Então, o seu ponto ele está em cima do eixo y. Se a gente trouxer essa informação aqui para a nossa função afim, experimenta colocar nesse x aqui o 0. Só vai sobrar o b, não é? É por isso que a gente diz que numa função afim, o coeficiente b, que é o termo independente, é o ponto por onde a reta passa no eixo y. Então, se você olhar, ela passa no eixo y pelo 4. Então, a nossa reta já mudou. Ela é agora ax mais 4. Tudo bem? Isso, Bianca, excelente. Aí, eu tenho lá a coordenada do ponto B, não é? Esse cara a gente costuma chamar de quê? Raiz da função. E o que é raiz da função? É aquela que faz o y dar zero. Então, se você usa as coordenadas do ponto B aqui, você acha o A. Então, o A, se você fizer a continha ali, vai dar menos 2. Pronto. Completei a minha função. A minha função é menos 2x mais 4. Todo mundo comigo nessa função aqui? O segundo passo foi olhar para cá, para o ponto B, Tony. Aí eu sei que a reta está passando pelo eixo x. Quando ela passa pelo eixo x, significa que é uma raiz. O que é a raiz? É o ponto onde o y é zero. Aí eu fui lá e substituí o y por zero. Certo? Claro que eu posso, Vitória. Vamos pensar o seguinte, Vitória, vem comigo. Ó. Para que S seja a metade da área do triângulo ABC. Vitória, vamos lá. Vamos supor que a área do ABC seja 10. A área S vale quanto? Vem comigo, Vitória. Se a área do ABC fosse 10, o S é a metade. Então o S só pode ser 5, beleza? Aí, aquele outro pedacinho que está ali do lado, para completar o 10, só pode ser 5 também, concorda comigo? Show de bola, eu adoro quando vocês entendem. Tá mentindo para mim não, né, Vitória? Pode perguntar se você não tiver entendido, tá? Não me engana não. Aí, beleza. Galera, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho diferente do professor de Mate 1 agora. Agora eu quero que a gente pense em gráfico. O y é igual a menos 2x mais 4, tá bom. Se eu colocar o x igual a 1, eu vou achar um y para ele e vou achar um ponto da reta. Se eu colocar x igual a 2, eu vou achar um y para ele, que é a imagem dele, né? E vou achar um outro ponto. Então, o que significa essa função aqui? Galera, significa que qualquer ponto dessa reta obedece àquela função ali. Então, esse ponto, especificamente esse ponto aqui, ele tem coordenadas x e y, onde esse y obedece àquela função ali, ó. Esse y é igual a menos 2x mais 4. Até aqui tá todo mundo comigo? Eu gosto de perguntar se tá todo mundo comigo, porque se eu acabar de explicar tudo e pensar, não entendi, onde? Lá na data. Aí é fora.
Tá todo mundo comigo? Beleza. Agora é que vem a parada sensacional, cara, sensacional. Olha pra esse triangulinho aqui, galera. Olha pra esse triangulinho. Tá olhando pra esse triangulinho? Pois é, né, Isabela? Isso no presencial é foda, sempre acontece. Tá aqui, ó. Esse é o triangulinho maroto. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o X. Significa que daqui até aqui eu já andei X. Se daqui até aqui eu já andei 2 e daqui até aqui eu já andei X, quanto eu andei nesse pedacinho aqui? Falem pra mim no chat. Eu tô vendo que vocês escreveram alguma coisa, só não tô lendo ainda. Opa, 2 menos x, vocês são muito inteligentes. Beleza, então eu vou tirar aquele triângulo dali porque eu tô empolgado, porque vocês estão entendendo, e eu fico muito empolgado quando vocês entendem. É 2 menos x, beleza, cara. Alguém consegue me dizer quem é essa altura aqui? Não é 4, 4 é a altura do triângulo grandão. Aí a Tuane chegou ali, ó, mandando muito bem. Essa altura é menos 2x mais 4, ó. Porque essa altura é esse y aqui, ó. Tá vendo? Só que esse y eu posso substituir por menos 2x mais 4. Show, Rian, vem comigo. Aí vamos lá. O que é que eu tô calculando se eu multiplicar esse cara por esse cara e dividir por 2? O que eu estou calculando aqui? O Vitor não entendeu. Vitão, vamos lá, vamos entender. Vou fazer um desenho para você aqui, Vitor, e depois que você entendeu, eu vou apagar, tá legal? Vem comigo aqui, ó. Galera, vamos dar uma pausa na questão aqui, só para explicar aqui rapidinho, tá? Aqui eu tenho uma reta, beleza. Aí eu vou falar para você que aqui é 3 e aqui é y, sei lá. Aí eu vou te dar a equação da reta. Y é igual a menos 2x mais 4. 3 não, né? 1, vou botar assim, 1. Aí se liga. Vitor, vamos lá. Eu tenho esse ponto P aqui, não é? Onde tem o x, mas eu não tenho o y. Me diz você, Vitor, o que a gente faz se eu tenho a equação da reta, se eu te dei o x do ponto, o que eu faço para calcular esse y aqui? O que você faria? Ah, beleza, beleza. Entendeu mesmo, Vitor? Porque eu posso continuar explicando de boa se você quiser, mas você não entendeu? Você já entendeu de boa mesmo? Foi mesmo? Ah, show de bola. Então deixa eu apagar aqui para a gente continuar o nosso problema. Pessoal, sempre que vocês não entenderem, podem fazer igual o Vitor fez aí, ó. Não entendi. Eu vou ler no chat, vou parar assim que eu puder e vou continuar. Mas vamos lá. Isso aqui é a área, né? O pessoal falou lá, é a área. Só que essa área, ela vale S, não é? Tá aqui, ó, ela vale S, cara. Então eu igualei a S. Aí vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O S é a metade da área do triângulo grandão. A área do triângulo grandão, o S é a metade da área do triângulo grandão. A área do triângulo grandão é base vezes altura sobre 2. Olha aqui, ó. A base vai do B até o C. A altura vai do A até o C. Pronto. Vou simplificar esses dois. 4 sobre 2 vai dar 2. Então, quanto vale o S? O S vale 2, cara. Tchan, tchan, tchan. Aqui, ó. Sobre 2. Esse S vale 2. Todo mundo entendeu por que o S vale 2? Muito bom. Pessoal, vou pedir para vocês agora um pouquinho de observação. Olha para esse parêntese aqui. Eu posso colocar alguém em evidência ali naquele parêntese? Eu sei, Tuane, é difícil. Por isso que eu falei para você, essa questão é muito difícil. Ó, a pergunta que eu fiz ali, quem eu posso botar em evidência? O 2, né? Aí só vai sobrar menos x mais 2. Excelente. Aí esse 2 vai embora com esse 2. E olha o que ficou. 2 menos x e menos x mais 2. Ué, 2 menos x e menos x mais 2 é a mesma coisa, bonitos. Se é a mesma coisa, eu vou multiplicar ele por ele mesmo. E ele por ele mesmo é igual a ele ao quadrado. Aí agora a gente cai de novo naquilo, pela terceira vez nessa aula, que é passar o quadrado para lá em forma de raiz. Então vai virar mais ou menos raiz de 2. 2 menos x é igual a raiz de 2. Então o x vai ser 2 menos raiz de 2. Ou então, 2 menos x é igual a menos raiz de 2. E o x vai ser igual a 2 mais raiz de 2. Olha só. Deixa eu olhar aqui. Peraí, deixa eu só envolver aqui. Pá, não sei o que, pá, beleza. A minha resposta está lá na letra A. Certo? Deu para entender? Isso aí? Falem comigo. A questão é muito difícil essa, cara. Essa é muito difícil mesmo. Mas dava para fazer por semelhança de triângulos também, né? A base do pequeno está para a base do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Então, no A tá menos. É, agora o Rian entendeu. Relaxa, Rian. Agora vamos lá. Agora acabamos. Tamo junto, Rian. Que isso, que isso. Tamires, por semelhança, tu ia fazer assim, ó, no roxinho. Teve gente aqui que fez por semelhança, acho que foi a Gabi. Por semelhança seria o seguinte: a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande. Assim como a altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande. Dava para você fazer assim. Não dava? Deixa eu ver. Ó, cadê? Ó, a base do pequeno, 2 menos x, está para a base do grande, que é 2. A altura do pequeno, que é menos 2x mais 4, está para a altura do grande. Eu acho que é isso. Aí tu multiplicava cruzado, bah.
Então, não, aqui tu não acha não, porque tu tem que fazer de certa forma que as áreas sejam iguais. Não era simplesmente fazer isso não. Isso aí não vai te dar, não vai te dar não. Não é assim não. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Mas tinha que descobrir a altura do pequeno por função. Eu fiz duas semelhanças, eu acho, usando a área e depois outra lá. Eu gosto da Gabi para a linguagem dela. Achei os bagulho lá, esse troço. Então, mas para as áreas serem iguais, tem que acontecer alguma coisa ali para as áreas serem iguais. E a Tuane perguntou, tinha que fazer um negócio ali por função? Cara, eu acho que não dava para fazer por semelhança aí não, cara. Porque por semelhança, essa reta vertical aí, ela poderia estar em qualquer lugar que os triângulos continuam sendo semelhantes. Você tinha que pegar um caso particular da semelhança, que é quando as áreas são iguais, entende? Eu não sei se dava para fazer, não. Então, ele fala que é a metade, mas como é que, naquela semelhança que eu escrevi ali de roxinho, eu não garanto que ele está na metade, entendeu? Então, Tamires, eu acho que sim, mas a Gabi falou que conseguiu fazer ali, mas você usou a fórmula de área, ô Gabi? Porque ele fala que a área é a metade, né? Ah, você fez. Ah, cara. Tu fez assim, lado está para o lado, assim como área está para a área, e você elevou ao quadrado? Você fez isso? Ah, gente, olha que fácil que a Gabi fez ali, ó. A Gabi dando aula para o professor. Gabi, excelente. Olha o que a Gabi fez, ó. Presta atenção. Lado está para lado, assim como a área do pequeno está para a área do grande. Só que a relação entre área e lado tem que elevar ao quadrado, né? Aí corta S com S, fica meio do lado de cá. Meu Deus, a Gabi, ó. Caraca, Gabi. Muito bom, cara. Olha aqui, pessoal, a Gabi já resolveu o problema em duas linhas. Aí a Gabi já chegou nisso aqui, ó. Daqui para baixo, a Gabi já chegou. Não precisou fazer função, não precisou fazer nada. Entenderam, gente, o que a Gabi fez? Parabéns, Gabi. Tu é muito braba mesmo. Muito top, muito top. Parabéns, Gabi. Muito bom, muito boa visualização. Tamo junto. Arrasou. Tony, é melhor você entender a resolução da Gabi, Tony, que a minha ficou mais complicada. Ah, olha a Gabi falando aí, lembrei da aula passada. Obrigado, Gabi, mas isso aí estava dentro da tua cabeça mesmo. Termina dela. Eu não preciso terminar dela, não, porque ó, o 4 simplifica com 2, aí vai ficar 2 menos x2 é igual a 2, e isso daqui tá igualzinho a essa linha aqui, ó. Aí daqui em diante a gente já terminou, sacou? Pois é, Tamires, eu também achava que não poderia não, mas a Gabi estava insistindo tanto que eu falei assim, cara, ela está insistindo tanto é porque tem alguma possibilidade, né? Então temos que dar um crédito aí para ela, e graças a ela aí a gente conseguiu uma solução muito melhor. Vou botar aqui, ó, vai, Gabi. Quem baixar o material aí vai ter aí registrado. Obrigado, Gabi, valeu mesmo. Beleza, pessoal? Gente, chegou nosso horário aí, ó. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela persistência, ter continuado na aula aí. Gabi, muito obrigado aí, tá? Pela sua ajuda. Parabéns pela sua visualização. Obrigado mesmo. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Vitor, seja bem-vindo, tá? Valeu mesmo. Tamo junto. Até mais, galera. Valeu.